Fala galera, beleza? Eu sou a Júlia, tô aqui hoje com o Anderson e com a Magda. Eles eram meus alunos de personal antes de eu abrir a Group. Hoje eles ainda continuam fazendo exercício e eles têm uma história super bacana pra contar pra gente de como eles voltaram a fazer exercício depois de um tempo parado. Então, bora lá! Oi! Oi. Tudo bom? Tudo bom? Vocês vêm sempre aqui? Eu tô na casa deles, tá? Contem, acho que a gente pode começar com, pode ser Anderson? Desde criança, o que você teve de experiência com exercício de forma breve, assim? Na verdade eu sempre pratiquei esporte. Uhum. Joguei campeonatos quando eu era criança, treinei muito tempo basquete, então eu joguei muitos campeonatos de basquete, mas depois que eu parei, terminei o segundo grau, né, o ensino médio, Era colegial na sua época? Na minha época colegial. Aí eu parei literalmente de jogar e na verdade só fui voltar, assim, parei, voltei, mas muito pouco, mas voltei assim afinco e tô afinco desde quando a gente começou. E nesse meio tempo, entre o fim do basquete e o início do nosso personal, o que você tentou ali era basquete ou era alguma outra modalidade? Fiz um tempo natação, academia eu nunca gostei. Musculação nunca fez? Fiz, mas eu não gostava da musculação em si. Entendi. De academia e tal, essas coisas. Na verdade, assim, nunca me acertei com algum esporte. Na verdade, foi legal quando... Acho que o personal é o que mais me deu... Encaixou, porque aí é em cima do meu objetivo. Acho que ficou legal. Entendi. Magda? Qual era, desde criança? Não tem histórico. Não tem histórico nenhum. Nem na educação física você pulava? Eu fazia todas as aulas, mas eu não era aquela aluna que eu fazia todas as modalidades, mas você sabe como é educação física nas escolas. Então é uma aulinha lá, assim, bem... Meninas jogam vôlei e meninos jogam futebol. Era uma aula bem precária, literalmente. E aí você não tinha nada além disso. Sim. Aí outras coisas que eu fazia era mais por brincadeira do que por atividade física. Certo. Esporte mesmo, sem... Não, esporte não. E aí, até o ensino médio, você era obrigada a fazer educação física, colegial. E depois disso, na faculdade, zerou a atividade física? Aí zerou a atividade física. Até a gente voltar ou nesse meio tempo aconteceu alguma coisa? Nesse meio tempo eu comecei em academias, pagava um plano, começava, né? Não ia. Pra você falar isso é muita coisa a se dizer. Eu começava na ideia de que eu ia fazer, só que assim, pela rotina corrida, eu depois não conseguia me adaptar, porque eu não gostava da ideia de ir lá fazer sozinha. Entendi. Aí eu chegava, pegava uma aula, começava a fazer, e aí depois me sentia muito sozinha fazendo musculação. Quando eu comprava uma aula, porque eu cheguei a começar a fazer, vou fazer uma aula, só que aí eu não conseguia me adequar aos horários, porque eu perdia as aulas e eu não conseguia repor, porque não tinha uma reposição. Sim, era só o horário da academia. Era só o horário da academia. E aí isso ia desmotivando, porque a musculação não era o que eu gostava de fazer, porque eu não queria ficar solitária ali. E aí as aulas eu acabava perdendo muito. Entendi. E aí não era interessante, aí eu acabava me desmotivando. Não tinha resultado. Com certeza, sem frequência não dá pra ter resultado de jeito nenhum. E aproveitar que você falou da correria, então fala um pouquinho sobre como que é a rotina de vocês, porque eu lembro que quando a gente começou foi um dos problemas que vocês não tinham horário e estavam tentando ajeitar um jeito pra conseguir encaixar a atividade física. Então fala um pouquinho da rotina de vocês hoje, assim. Aí assim, tudo que não vai pelo amor vai pela dor, né? Assim, aí a gente começou a fazer fisioterapia, porque aí a nossa rotina é assim, consultoria, treinamento. Então, pode fazer um jabá da Consumax. É verdade, a Consumax, consultoria, treinamento, entra lá na página, no Instagram, no Face. Vou colocar aqui. Isso. E a gente viaja ainda bastante. E aí é uma rotina tanto de ficar muito tempo sentado, dirigindo, quanto muito tempo em pé, dando treinamento. Na verdade, nossa rotina é não ter rotina. Não existe. Não existe rotina. Então... Hoje a gente está aqui, amanhã está em Londrina, depois de amanhã está em Parnavaí, depois está em Campo Mourão, depois está em São Paulo, depois está em Curitiba, enfim. Nunca sabe quanto tempo vai ficar fora, quanto tempo vai ficar aqui. E assim, foi um desafio, mas eu acho que a gente conseguiu, né? Fazer uma... Às vezes a gente pulava algumas aulas, mas depois repunha. Mas em geral... Não, fomos bem disciplinados. Foi uma coisa, inclusive, que chamou a atenção de vocês, por isso que eu quis vir conversar com vocês, porque a maioria dos meus alunos, quando começava a perder muita aula, ou eles desistiam,
ou eles simplesmente, tipo, tá bom, perdi a aula, não tem problema. E vocês sempre estavam, tipo, não, vamos repor, não, essa semana a gente vai viajar, mas na próxima dá pra fazer assim. Então, eu via que realmente vocês estavam investidos em fazer aquilo dar certo, entendeu? E aí, a próxima pergunta é, que você estava começando a responder já, o que deu esse gatilho de, tipo, não, agora a gente precisa? Um ponto rápido, só para que eu acho que é interessante, eu e a Magda, chegou uma hora que a gente reduziu, inclusive, os nossos treinamentos, né? Foi uma decisão nossa de reduzir treinamento, porque o treinamento era o que mais impactava na aula de personal. E a gente optou por diminuir a quantidade e o volume de treinamentos. A gente mudou um pouco o foco, ainda damos treinamentos? Sim, só que em bem menor quantidade do que seleciona, antes. Né? Sim, e aí eu acho que isso ajudou muito para a gente, pelo menos, tentar pré-estabelecer uma rotina para treinar, porque hoje a gente, se não treinar, sente falta. Mas eu acho que a questão maior é que a gente começou a ter um compromisso com a gente, né? Isso. Acho que, na verdade, a Júlia perguntou assim, né? O que fez a gente mudar o time? Porque, não vou tipo, fazer, antes né? eu tentava, mas não dava certo. Mas a gente sabe que né? tempo é quase que uma questão de prioridade. Então, Sim. você vai dar mais atenção, você vai dedicar seu tempo para aquilo que você sabe que precisa, ou porque você foi obrigado. Então, muitas pessoas são obrigadas a trabalhar, então tudo bem. Ou porque eu comecei a ficar doente, então meu médico me obrigou a fazer atividade física, ou porque você percebeu que, tipo, não, eu preciso disso, então isso vai ser uma prioridade na minha agenda, que tem vários outros compromissos, né? Então, na verdade, foi exatamente isso. Assim, já fazia, acho que uns 10 anos, de ano em ano eu tinha que passar por sessões de fisioterapia. Por causa da dor na cervical, né? Exatamente. Eu passava por RPG mesmo. Fazia toda uma reeducação, acho que muito tempo dirigindo, eu tenho uma má postura. Então eu ia dando cansaço e computador, e eu ia terminando o dia assim, largada. Né? E aí passava pela fisioterapia. E até que um dia o fisioterapeuta falou pra mim assim, Magda, na verdade você precisa adquirir outros hábitos e cuidar do corpo, porque senão você vai ficar e cada vez o teu corpo vai piorar. E esse ciclo de um ano vai acabar diminuindo para 6 meses, 3 meses, até você estar no tratamento contínuo quase. Era exatamente isso. E aí o Anderson já tinha hérnia, né? Sim. E aí tava me acompanhando, né? Nessa parceria, ele tava me acompanhando na fisioterapia também. Pegava o plano casal na fisioterapia. Exatamente. E aí ele me falou do personal, me falou de você. E aí a gente começou a pensar assim, não, acho que dá para fazer algumas vezes, dá para se adequar no horário. E aí, como era um compromisso, a gente mudou o time, e não, nós vamos fazer. Não dá para fazer, teve vezes de ficar dias sem fazer, mas era um compromisso. Então a gente achava um horário na agenda para repor, para cumprir aquele compromisso. E aí é uma mudança de status mesmo, né? Status quo, assim, agora eu vou fazer um compromisso. E aí você começa a ver a mudança no teu corpo, a disposição, que você já não chegava, porque a sensação é que você voltava cansado porque você trabalhou muito, mas você voltava cansado porque o teu corpo também não acompanhava o que você estava fazendo. E aí você começa a ter uma disposição, assim, a última vez que eu dei um treinamento de uma semana, eu falei, poxa, eu terminava lá pela quinta-feira e minhas pernas já não aguentavam mais. Exausta. Treinamento, salto e tal, me dava uma exaustão. E aí a última vez que eu fiz, assim, nossa, eu terminei a sexta-feira e eu tava bem. Tava inteiraça. Inteiraça, assim. O cansaço natural, claro, mas assim, o corpo era outro. Legal. E aí isso é muito bacana. Né? E aí você começa a falar, vamos fazer mais, vamos fazer, né? Vamos fazer, e aí é legal. E essa é uma coisa legal, porque ninguém nunca vê isso até você fazer. Então eu posso falar o tanto que eu quiser pra qualquer pessoa que chegar pra fazer personal, pra fazer exercício, falar, cara, não, você vai melhorar, você vai dormir melhor, você vai se sentir melhor, você vai ficar mais disposto, e a pessoa vai olhar, tipo, não, mano, eu só vou ficar cansada de fazer exercício. E é uma coisa que você acho que nunca você vai conseguir explicar pra uma pessoa essa sensação que o exercício passa. Porque é meio contraditório. Você fala, não, mas eu vou lá, vou suar, vou cansar e eu vou me sentir melhor. Não faz muito sentido. Mas pra todas as pessoas que eu converso, todo mundo falou, sem exceções, acho, no podcast, de que, não, essa aí eu me sinto melhor depois de fazer exercício e depois de um tempo eu sinto falta quando eu não faço. Sim. Então isso acho que as pessoas podiam acreditar mais na gente. Porque eles não e tem outro detalhe, né? A gente gosta de comer. Então a gente começa a passar o tempo, né? A gente começou a perceber que assim,
como a gente gosta de comer, então a gente vai precisar fazer atividade física para esse metabolismo se manter, porque senão a gente não... Porque senão é 3 quilos por ano, né? Isso, e aí não vai dar certo, então a gente malha para comer. Essa é a melhor filosofia de vida que existe. Não, e a gente gosta de pescar. É verdade, eu lembro disso. Exatamente. E a gente tinha muita dificuldade, assim, a gente ia pescar 2, 3 dias, voltava com as costas em frangalhos. E hoje a gente vai pescar, fica uma semana na Amazônia, volta, as costas estão de boa. Falando nisso, daqui 2, 3 semanas, né, amor? Daqui 3 semanas estamos de novo. Amazônia? De novo? Caraca. E o Under também, antes, quando a gente começou, eu lembro que você falou que jogava basquete e esse ano você voltou a jogar? Voltei a jogar. Conseguiu voltar a brincar? Comecei a voltar a brincar e esse ano uns amigos de todos da mesma época, tudo velharia, resolveu É o nome do time Old School. Old School, né? Resolveu montar um time pra gente disputar o Metropolitano de Maringá e estamos jogando. Estão indo bem? Vocês estão nos playoffs já agora, não estão? Não, na verdade nós não vamos passar para semis. Ah, tá bom. Mas para um primeiro ano, acho que a gente ganhou alguns jogos, levamos surras 2 vezes do time do Lucas. Faz parte. Mas o ano que vem não vão dar trabalho. E como que foi voltar a jogar, assim? Você voltou meio com o Lucas, não foi? Ele foi levando você para uns joguinhos? Ai, não, os amigos também foram chamando, o Lucas chamou também. Eu fui batendo um pouco mais de bolinha com o pessoal e tal. Mas assim, aí o campeonato começou, a gente acabava... O nosso time não tem muito tempo de treinar, todo mundo trabalha, todo mundo tem um monte de atividades. Esse realmente é um ponto que a gente não conseguiu ainda juntar a galera, cada um tem suas rotinas e tal. Um esporte em conjunto assim é mais complicado por causa disso, né? E aí a gente precisa juntar a galera, mas não tem tempo. Mas parte da premissa foi bem legal, porque assim... O primeiro jogo foi bem difícil, o primeiro jogo foi sofrido pelos dois lados. Primeiro que fazia tempo que eu não jogava efetivamente, e é outra dinâmica, né? Mas o último jogo acho que eu já estava bem mais solto. Enfim, eu acho que o esporte vai te ajudando, e é bem legal. O condicionamento também da academia acaba transferindo pro basquete. E foi legal porque eu lembro que quando a gente começou a fazer, você falava, eu jogava, mas era meio inseguro com o joelho, daí com a hernia e tal. E daí quando o Lucas falou que você tinha voltado a jogar, eu falei, porra, tipo... excelente que ele consiga, porque além do esporte ser eu gostava de jogar e tal, você volta a ver os caras que você não via fazia muito tempo, então você acaba voltando a ter essa parte social do exercício também, que acho que conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo. Sim. Eu nem tô tão velha assim, e as meninas que eu jogava bola eu já, nem conheço mais, nem sei o que estão fazendo da vida, né? Há 2 semanas atrás fizemos um jogo entre uns amigos que fazíamos pelo menos uns 20, 22 anos que a gente não se via. Foi bem legal. Aí depois você tem que arranjar um tempinho pra ficar depois do jogo, pra conseguir botar o assunto em dia. Bastante, né? E acho que outra coisa que é legal que vocês falaram que eu quero voltar e bater em cima de novo, que é de vocês terem conseguido pescar, que é uma coisa que eu sei que vocês gostam muito, melhor por causa da musculação, do exercício. Então, conseguir retomar atividades que você não fazia há tempos, ou fazer melhor, então os treinamentos que vocês conseguiram dar com mais segurança física, digamos assim, né? Se sentir melhor no final do treinamento, conseguir pescar sem precisar se preocupar que as costas vai doer ou não, conseguir fazer daí uma viagem mais longa, uma pescaria mais longa, é super legal, porque o que a gente tenta falar mesmo é que o exercício não é só pelo exercício, não é só para emagrecer, não é só para evitar as doenças, é para você ter uma qualidade de vida, eu acho, melhor. Sim. Em tudo, assim, né? Então, conseguir manter essa independência, digamos assim, de não... Hoje é a pescaria, mas daqui 30 anos pode ser levantar de um sofá, sair do banheiro sozinho, tomar banho sem cair e tal, carregar suas malas numa viagem, que é coisa que também é a mesma coisa da disposição pós-exercício, né? Você fala, a pessoa, nossa, mas daqui 50 anos eu nem sei se eu vou estar vivo, mas você ter essa independência eu acho que é muito importante pra... Esse negócio, não sei se eu vou estar viva, as pessoas falam pra mim quando pensam em guardar dinheiro. Eu falo a mesma coisa. É melhor guardar. Vai que, se você tiver, você vai comer o Esse é o futuro. Exatamente, mas é difícil de enxergar, mas é muito importante, né? E eu adoro o dinheiro, toda vez que eu faço um guia bolso, eu lembro do meu aplicativo de calorias. Porque eu traço muitos paralelos entre o exercício e a alimentação e guardar dinheiro, entendeu?
Porque tudo, na verdade, não é em si, é a gestão, na verdade, que começa no comportamento, que está mental, e não em si na execução. Né? E a gente vê o quanto que hábitos que a gente foi ensinado a vida toda atrapalham nas duas coisas. E na academia a gente é acostumado com hábitos de tipo, não, mas eu sempre comi assim, mas eu nunca fiz exercício, mas eu nunca precisei disso, e quando eu vou precisar, eu não vou estar preparado para isso, né? Então acho que as duas coisas têm super relação uma com a outra. E por último, se vocês têm alguma dica para alguém que está tentando começar na rotina e tal, qual que foi a motivação maior para vocês, que vocês acham que pode ajudar outra pessoa a começar a fazer exercício? Então, é realmente mudar essa cabeça, mudar esse mindset, é conseguir pensar lá na frente? O que vocês acham que fez vocês continuarem assim? Uma coisa que a gente fazia, quer dizer, a gente faz até hoje, né? A gente tem no celular nossa agenda. E até então, a gente só colocava na agenda compromisso de trabalho. E aí, talvez uma mudança grande que a gente fez na nossa vida, de vez em quando a gente fura, né? Óbvio, acontece. Mas assim, uma coisa que a gente tem por hábito agora e que colocou na nossa agenda, inclusive, é a academia. Então, quer dizer, faz parte das nossas atividades, faz parte dos nossos compromissos. Então, o que acontece? Toda vez que a gente vai, igual, por exemplo, essa semana que vem nós tínhamos treino na quarta. Essa semana que vem eu tenho um compromisso, não vou ter o que fazer. Fui convidado para dar uma palestra numa faculdade e na semana que vem eu vou para Londrina para dar um curso. Nem sempre é possível, né? E tinha que ser nesse dia porque eram os dias que, enfim, estavam pactuados. Mas, como regra geral, a gente faz de tudo para manter aquele horário, para cumprir. Então, acho que assim, primeira coisa, reserve tempo para fazer, pode acontecer, mas assim, não deixe passar muito tempo, já negocia com o custo personal, com a empresa e fala o seguinte, olha, quando que a gente vai repor? Não deixa, depois repõe, depois nunca vai acontecer. Depois nunca acontece, Nunca acontece, então tem que fazer e tem que ter disciplina, senão não vai acontecer. No começo é mais regrado, eu acho, do tipo, não, a gente tem que ir segunda e quarta, tipo, às vezes vocês estão aqui, tipo, nossa, tudo que eu queria era não fazer aula. Mas aí conforme acho que vai criando o hábito e criando essa continuidade, vai ficando cada vez mais difícil você não querer ir, né? Eu acho que também não pode ser 880, por exemplo, nós começamos 2 vezes por semana. Eu acho que foi bom, porque se a gente tivesse começado 3 vezes por semana, talvez a gente não teria feito. Mesmo porque a gente fez muito tempo, 3 vezes por semana, porque queria por aula. Né? Faltava uma semana, já dava 2 semanas, 3 vezes por semana. Então, mas assim, foi legal. Acho que é melhor você começar com menos e a partir do momento que você vai pegando seu ritmo e vai pegando tração. Isso, aí você depois aí é o céu limite, né? Mas eu acho que eu acho que o importante é começar e se disciplinar para fazer. Já vou resumir o do Anderson, mas eu vou resumir os dois juntos. Na verdade é que essa questão do tempo, que a maior parte das pessoas que eu escuto como um argumento, não vou dizer mais como um argumento para deixar de fazer algumas coisas, e principalmente coisas pessoais, é assim, mas eu não tenho tempo para fazer isso. O tempo é igual para todo mundo, né? É uma questão de prioridade. E aí é uma questão de dizer, olha, eu vou fazer isso e a melhor prioridade que tem é você cuidar de você também. Né? E se você não fizer isso, quem é que vai fazer? Esse, principalmente, não tem como outra pessoa fazer, né? Exatamente. Então é uma questão de eleger prioridades. Se desse, então, eu tava assim, rica já. Se eu pudesse fazer exercício pelos outros, eu tava milionária. Pois é. Né? Assim, então é uma questão de colocar no papel o que eu quero, né? Às vezes olhar para uma meta de longo prazo, tentar projetar para o futuro o que a pessoa quer, como é que ela se vê, e de repente colocar no papel e eleger prioridades. E daí começar um passinho de cada vez. Acho que são 3 coisas que foram extremamente recorrentes com todos que a gente conversou e que a gente percebe dos nossos alunos na grupo, meus alunos de personal, todos que foram pra frente, digamos assim, todos que continuam com uma rotina de exercício primeira coisa, separar um horário para você fazer. Então sempre vai ter outra coisa para fazer, seja trabalho, seja família, seja compromisso social, o que for, sempre vai ter outra coisa. Então, a partir do momento que você separa aquele tempo e você tem, acho que no personal é mais legal ainda que você tem um compromisso com outra pessoa, de ter aquele horário reservado com outra pessoa, você vai pagar outra pessoa para estar lá te atendendo, é uma coisa que ajuda muito. Então, você ter esse horário separado para você.
Outra coisa, começar devagar, então, pô, vamos uma vez por semana, nem que seja uma vez por semana, começa 2 vezes por semana, faz uma semana 2, uma semana 1, depois aumenta para 3 e tenta manter sempre essa frequência, porque conforme você vai fazendo, você vai ganhando tração e vai se animando para continuar. E por último, você ter essa prioridade mesmo, falou tudo, ter o tempo é igual para todos, então o que você vai fazer com ele, você que vai decidir, e eventualmente esse tempo vai cobrar lá na frente, então o que você não investiu agora, seja de dinheiro, seja de exercício, digamos assim, lá na frente o tempo cobra, né? Então, quanto antes acho que conseguir criar essa consciência, acho que é show de bola. E outra coisa que vocês não falaram, mas que eu sei que vocês também pensam, é longo prazo, você falou um pouquinho, mas não ter pressa. Então, sim, verdade. Eu quando comecei com você, eu tava acho que com 106. Acho que era, 103, acho que 106. 106, acho que com 106 quilos. Hoje eu tô com 95. Fazem 3 anos? 2 anos, né? 2 anos. Que a gente tá 2 anos. A gente ficou uns 6 meses antes de abrir a grupo. Uns 2 anos. Então... 30 de setembro. Isso mesmo. Aí se você pegar 2 anos, foram quantos? Foram 10, 11 quilos. Mas na verdade, a mudança que teve de massa gorda para massa magra, a diferença de vontade, de disposição, humor, eu acho que assim, totalmente diferente. Eu sou outra pessoa daquela época para agora. E isso foi 2 anos. Pô, 2 anos. Eu falei assim, não, mas 2 anos, 11 quilos só. E que tem muito, as pessoas pensam muito nesse sentido, né? Na relação peso, né? Então, eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente tem que pensar na questão da qualidade de vida que você ganha. Eu acho que isso é positivo também. Essa questão do peso, eu acho que quando a gente tenta conversar com as pessoas, é uma coisa que a pessoa sempre tenta pôr na frente. Do tipo, não, eu quero emagrecer 2 quilos. Mas acho que ninguém... ou quero emagrecer 10 quilos, melhor ainda. Acho que as pessoas não têm noção da quantidade de esforço que vai para emagrecer 10 quilos. Da mesma forma que as pessoas falam, eu quero ser milionário, mas ninguém sabe a quantidade de esforço que vai para você ser milionário, entendeu? Então, e daí nesse meio tempo, a hora que a pessoa está no meio do caminho, ela vê que o resultado não está vindo, ou porque ela não está fazendo um esforço suficiente, ou porque a meta dela tá muito longe, e ela acaba se desanimando nesse processo. Porque ninguém tá dizendo que é fácil. Né? E aí, às vezes, a gente acha que merece coisas mais fáceis. Exatamente. Tipo, mas não podia ser mais fácil? Malhar um mês, emagrecer 10 quilos, tá tudo bem? Posso parar pro resto da vida? Então, acho que essa parte de ter consciência de que as coisas vão mudar, mas vai ser devagar. Não vai ser de um dia pro outro que você vai ser, agora eu amo fazer exercício. E agora eu vou fazer exercício todo dia. É uma coisa realmente que vai devagar e que se você não tem aquele número na sua frente, você nunca falou pra mim que você queria emagrecer 10 quilos. Mas as coisas vão acontecendo. Então, acho que é sempre melhor você ter uma meta de processo. Então, que tipo, não, eu vou fazer exercício 2 a 3 vezes por semana, do que você ter uma meta final do tipo, vou emagrecer 10 quilos em 2 meses, ou o que seja, entendeu? Sim. Então, concentrar mais no que você tem que fazer do que no resultado final daquilo, porque é uma coisa que vai levar a outra, né? A gente fala de emagrecer, mas hoje eu consigo pescar 6 dias, não tenho dor nas costas, consigo ficar puxando isca artificial o dia todo sem ter nenhum estresse. E voltou a jogar basquete. Ao passo que há um tempo atrás eu pescava 2 dias e tinha horas que eu tinha que ficar já sentando no barco porque eu já não aguentava de dor nas costas. Então, assim, é outra dinâmica. É outra vida. Apesar de ainda estar gordinho, mas enfim, tô gordinho, mas tô feliz. Isso que tô gordinho, mas tô pensando. Poder se permitir fazer coisas que de repente não seriam tão... As coisas voltam a ser bacanas, né? Isso é legal. Legal. Muito, muito obrigada pela água. Eu ia trazer uma pizza e eles não deixaram. Gostaria de deixar isso claro, estão focados na dieta. Parabéns por isso, mas eu queria ter trazido uma pizza. Daqui a pouco a gente vai comer quibe. Muito obrigada por me receberem. Fico muito feliz sempre com o progresso de vocês. Desde que a gente começou a trabalhar, eu vi que vocês eram super dedicados, super empenhados com a meta de vocês. E isso é super, super legal de ver. Parabéns. Nós agradecemos. Que sigam assim. Você que plantou essa sementinha. Uhul! Na verdade, tem que dizer o seguinte, quando começa, a gente fica extremamente dolorido, porque ela arrebenta com a gente. Depois piora. Mas a gente gosta dela. Isso que é pior. É um amor difícil. Eu tô acostumada. Isso é verdade. Obrigada, gente. Valeu, obrigado.